Uma boa noite, mais uma terça-feira, que alegria estarmos juntos, mais uma live. Sei que é tarde, minha gente, eu sei que às vezes não é fácil acompanhar, mas qualquer coisa depois vocês veem, não tem problema não, tá tudo certo. E hoje com o assunto, olha, eu quero dizer para vocês que eu relutei uns 2 anos para falar sobre isso, hein? Eu tentei escapar do tema, eu tentei fugir dessa discussão, eu tentei não encarar esse assunto, mas não vai ter jeito, eu vou ter que falar disso porque a forma como tem sido falado tem sido, na minha opinião, bastante equivocada. Isso tem causado uma certa opressão nos casais jovens, nos casais que estão buscando viver da maneira correta a sua fé, e eu tenho visto frutos muito ruins dessa abordagem, né? Então eu vou ter que falar, vou ter que conversar, porque eu tenho feito esse trabalho de formiguinha, conversando individualmente com os casais que eu atendo, tal, mas na hora que a gente vê que a coisa tá sempre na mesma situação, tá sempre dando errado da mesma forma, alguém tem que ter coragem de falar. Eu tenho certeza que dezenas de evangelizadores, dezenas de pregadores gostariam de estar falando sobre esse tema, e não estou falando porque sabem que vai gerar polêmica, sabem que talvez alguns não gostem, talvez percam seguidores. Sinceramente, esse trem para mim, eu tô aqui para falar o que eu sinto de falar, eu tô aqui para falar o que Deus me chama a falar, e é isso aí, aconteça o que acontecer, estamos por aqui. Então, já fica por aqui. Se você conhece casais jovens, casais católicos, já aperta o aviãozinho, manda para eles. Você conhece casais de namorados, casais de noivos, casais recém-casados, casais com filhos pequenos, manda para essa galera, os que são católicos, os que são realmente cristãos, que estão tentando viver direitinho a sua fé, manda para eles, porque esse tema, acredito que vai ser muito importante nesse dia, tá bom? Então já chama aí o maridão e vamos começar sem muitas voltas. Vamos para o assunto que não quer calar, né, minha gente? Hoje é sobre abertura à vida, né, minha gente? Olha, eu tenho 43 anos, eu sou casada há 18 anos, eu tenho 3 filhos, né? Eu engravidei 5 vezes, na verdade eu tenho 5 filhos, que 2 estão no céu, só vou conhecer lá, eu tive 2 abortos, e tenho 3 filhos, 3 cesáreas, né? 3 meninos. Meu último filho foi com 41 anos, né? Tá agora com 2 anos e meio, né? Eu tô na igreja dando minha vida, meu tempo de lazer, servindo como missionária, como pregadora, como evangelizadora da música, cantando, gravando CD, escrevendo livro, pregando, rodando o Brasil pregando. Eu tenho feito isso desde os meus 14 anos, graças a Deus. Né? Meu encontro pessoal com Deus foi com 14 anos, ali Jesus se tornou alguém real para mim, ali Jesus se tornou uma pessoa, não Deus, mas alguém que queria viver comigo, caminhar comigo, conviver comigo. Ali ele se tornou alguém de verdade, ali ele se tornou a pessoa mais importante da minha vida, ali ele se tornou o grande amor da minha vida com 14 anos. E de lá para cá eu venho dedicada a minha vida em todas as áreas a servir a Deus, a buscar aquilo que Ele quer, a buscar aquilo que Ele tem para nós. Não existia na igreja, nas conversas, nos grupos, nas formações, não existiam esse tema. Esse tema simplesmente não acontecia, né? Para falar a verdade, nem nos cursos de noivo, não se existia. Era tanto tabu ainda, a gente estava tão atrasado no processo, eu estou falando de 10, 15 anos atrás, ok? Que eu fui uma das primeiras pregadoras católicas a falar sobre sexualidade, por exemplo, né? Eu, professor Felipe Aquino, padre Paulo Ricardo, um pouquinho ali, começando naquela época, e nós falávamos sobre isso já, e nós falávamos sobre a beleza do sexo, sobre a pureza, uma coisa que não se tocava, né? Se falava antes, sexo antes do casamento é pecado, pronto. Depois até nem se falava mais disso, né? Então eu escrevi o livro A Verdadeira Realização Sexual, e a gente foi aprofundando isso. Então eu rodei o Brasil com meu esposo, com o Henrique, nos primeiros anos de casamento. Nós rodamos o Brasil pregando para casais, falando sobre a sexualidade, falando sobre a beleza, sobre a pureza, sobre o que Deus quer. O método Billings, eu fui fazer o curso para aprender o método Billings num bairro aqui afastado do meu estado, e numa paróquia, uma comunidade bem simples, bem pobrezinha, um médico de São Paulo que tinha vindo aqui por conta própria,
dar um curso para uns 10 casais, 15 casais, e foi ali que eu aprendi o método Billings. Isso eu já estava casada há 2 anos, quer dizer, eu já tinha 22 anos, já era ginecologista, eu não sabia nada sobre método Billings. Pra vocês terem uma ideia como é que as coisas eram, né? Como era, lá na Canção Nova eles ensinavam o método Billings e a Bia fazia um trabalho fantástico, faz até hoje, ela é fantástica, né? Divulgando o método Billings e ensinando, mas era uma coisa que engatinhava, ninguém sabia sobre isso. Então eu comecei a ensinar sobre o método Billings, na ginecologia, na medicina, a gente não aprende sobre isso, né? Às vezes as pessoas vêm, doutor, mas meu médico nunca falou isso comigo. Não, meu filho, ele não sabe o que é. Né? Os médicos acham que o método Billings é tabelinha, eles não sabem, a gente não aprende isso na faculdade, tá? A gente não aprende isso na ginecologia. Eu fui aprender, como eu falei, num curso, e aí por conta própria fui estudar, fui me dedicar ao processo, para poder ser uma opção para as mulheres, porque antigamente nos cursos de noivos, antigamente que eu tô falando, tem uns 4 anos, tá, minha gente? Antigamente nos cursos de noivos, a recomendação era usar anticoncepcional, né? Anticoncepcional ou camisinha, era essa a recomendação, né? Não se explicava nada, não tinha mais, não se dizia o que era certo, o que era errado, não se dizia. E aí, graças a Deus, começou uma iluminação, começou um processo de conversão, um processo de divulgação da teologia do corpo, um processo de aprofundamento dos casais também na sua fé, dos padres também falando mais sobre isso, e começaram a falar, por exemplo, do método Billings como uma possibilidade de planejamento familiar que respeita as duas funções sexuais dentro do casamento, que é a unitiva, a função de unir o casal, renovar o sacramento. Falei na live passada, não vou ficar falando disso hoje, não vai dar tempo. De unir o casal, de uma entrega mútua, de renovar o carinho, renovar a dedicação, a função de intimidade do sexo, que é uma função, e a função procriativa. Então, que as duas funções elas deviam estar presentes, que você deveria acolher o outro com tudo que ele é, inclusive com a sua fertilidade, né? Que Deus tinha feito isso de uma maneira em que um ciclo menstrual de 30 dias, vamos dizer que tenha 30 dias o seu ciclo menstrual, nesse ciclo menstrual de 30 dias, você só é fértil durante 4 ou 5 dias, né? Então Deus fez de uma forma que a gente possa viver a relação sexual de maneira livre e entrega e não gere filhos dela. Então Deus fez assim, né? Tem muita gente que fala, método Billings é a camisinha do católico, é uma baboseira, não está entendendo nada do negócio. Meu Deus, Deus fez assim. Deus fez de forma que o ciclo menstrual é infértil durante 25 dias e fértil 5. Então Deus fez assim, né? Como nós temos alma e espírito, a relação sexual para a gente não é igual aos animais que entram só no cio e só querem ter relação no cio. Não é isso. O ser humano é alma e espírito. Então, a relação sexual também é uma unidade do ser completo do ser humano de alma e espírito. Então, essa renovação nos faz buscar a relação sexual não só para procriar, mas para nos entregarmos um ao outro, para completarmos um ao outro, para unirmos o casal. Ok? Então, isso começou tem 10 anos. Né? Na época da minha mãe, minha mãe tem 60, minha mãe tem 70 e poucos anos. Na época da minha mãe, todo mundo católico fazia suas 2, 3 cesáreas e ligava. E estava tudo bem. Ninguém tocava no assunto, né? A ligadura era uma coisa natural, normal, né? Ninguém falava que no documento da igreja é proscrita a ligadura ou a vasectomia. Por quê? Porque é um ato que te fecha completamente a vida. É um ato que te faz ficar bloqueado e tira uma parte importante da sua doação mútua. Então, a igreja é totalmente contra os métodos de esterilização, vasectomia, laqueadura. Ninguém falava sobre o DIU. Então, o índice de DIU na igreja, nesses 10, 5 anos para cá, está imenso, porque ninguém tocava no assunto. Ninguém falava que o DIU tem potencial abortivo. E ninguém dizia isso. Então, por causa disso, o DIU é proscrito na Igreja Católica. Não, é contraindicado, não se faz. Né? Ninguém falava do anticoncepcional como algo ruim para a mulher, algo que muda o metabolismo, algo que traz alterações no seu corpo e por isso é prejudicial. E como o amor, ele quer o bem do outro, não cabe no amor conjugal algo que prejudica
a esposa. Não cabe, né? Então o homem quer que a mulher use anticoncepcional para ele ficar livre de ter filho, não ter trabalho, e a mulher passando mal, metabolismo. Isso não cabe na relação, né? E depois, com a baixa das dosagens dos anticoncepcionais, né, os anticoncepcionais, a pílula de baixíssima dosagem, né, esses anticoncepcionais ainda têm potencial abortivo, né? Então, piorou mais ainda. Alguém está falando que a doutora tem DIU por questões de saúde. Olha, se você não tem possibilidade de engravidar, se é viúva, se não tem relação sexual, se é infértil, o DIU está tudo bem como tratamento. Apesar de que para mim não é o melhor tratamento, tá? Mas está tudo bem como tratamento. O problema do DIU é quando você é fértil, né? E aí o DIU tem potencial abortivo. Então existem alternativas que podem ser feitas como tratamento real, porque o DIU rarissimamente é um tratamento viável, tá? Mas se você não tem potencial reprodutivo, então tá tudo bem. Mas se tem, não é recomendado. Vamos voltar aqui. Então não se falava disso, né? E aí a pílula era recomendada. No meu curso de noivo, recomendar a palestra sobre planejamento familiar, recomendava o anticoncepcional, ok? Então você vê como é que isso foi mudando. Gente, eu preguei em centenas de cursos de noivo sobre isso, explicando método business, falando sobre planejamento, tentando ajudar os casais. Gravei cursos online sobre isso para os casais, tentando ajudar. Então, era um assunto muito carente, vocês estão entendendo? Eu estou falando de 5 anos atrás, de 3 anos atrás. Aí agora, se levantou uma onda, uns 5 anos para cá, se levantou uma onda da abertura à vida, que é muito legal, maravilhosa, né? Era um movimento pendular, porque a igreja nos pede que acolhamos os filhos que Deus nos dá, acolhamos os filhos. Não é que as pessoas não conheciam o documento, não era divulgado, as pessoas não tinham lido, ainda não tinha se espalhado essa notícia, então não era um conhecimento que não se falava disso, tá, gente? Não se falava disso. Foi uma redescoberta há pouco tempo da fé, né? Então, as coisas acontecem assim, gente, e acho que isso é bonito e é cíclico. Por exemplo, eu aposto que Deus ainda vai fazer uma renovação sobre a questão da natureza, sobre uma questão do lixo, que é uma coisa super importante para quem é cristão, né? E que hoje não se tem consciência nenhuma, né? Uma consciência em relação à usura, que é algo gravíssimo, que hoje é algo comum na nossa vida, é uma consciência vocês estão entendendo? Então, tem várias questões que Deus vai fazendo esse movimento com a humanidade de conversão, ok? Então, aqui no Brasil, começou-se esse movimento da abertura à vida, tá? E aí, o que aconteceu, né? Quando a gente casa, um casal, por exemplo, que um dos dois não quer ter filho, esse casamento é nulo. Não se pode casar na igreja católica só para ter o prazer e o conforto de se ter um companheiro. Não, isso é egoísmo, isso é viver para si. Então a vocação matrimonial é uma vocação de doação, é uma vocação de entrega. Tanto a entrega mútua, marido e mulher, quanto a entrega da sua vida para a criação dos filhos. Então um pré-requisito é que os dois estejam abertos aos filhos que Deus dê. Ah, doutora, e se um for estéril? Cara, se um for estéril, tá tudo bem, vocês são estéreis biologicamente, mas a maternidade é muito mais do que a maternidade biológica, é muito mais, isso que os casais às vezes não entendem. A maternidade é um doar-se sobre aquilo, dar daquilo que é a sua maturidade para a formação dos outros. Então, a maternidade é um transbordar da sua maturidade, uma doação de vida, aquilo que você tem de estrutura para a formação da estrutura de outros seres humanos. Isso acontece com seus filhos biológicos, isso acontece com filhos adotivos, isso acontece na missão, isso acontece na doação externa, na formação de outras pessoas. Isso também é maternidade, né? Essa maternidade, quando um casal, por exemplo, é estéril, um dos dois não pode ter filho, essa maternidade pode ser exercida de outras formas. Seja através da maternidade adotiva, que é uma possibilidade, tá? Ou seja através de uma entrega a uma vida de missão para a formação de outras pessoas. Como conheço alguns casais que são estéreis, que não têm filhos biológicos, porque têm problemas físicos, biológicos mesmo, que não podem ter filhos, e que não sentiram de adotar.
e que doam as suas vidas a serviço da igreja na formação de outros seres, e são pessoas extremamente fecundas, pessoas que estão fecundando o mundo, sabe? Com a sua doação de vida, casais que têm uma vida de pouquíssimo guardar, reter para si, uma vida de entrega, e que estão se doando aos outros, mesmo sem terem filhos biológicos, né? Então, olha, para vocês terem uma ideia, olha como é que era a questão, tá? Os grandes evangelizadores da nossa geração tiveram poucos filhos, né? Então, o Dunga teve 2, o Nelson Corrêa teve 1, teve 2, Ricardo Sá teve 1, a Olívia tem 1, a Eliana Ribeiro tem 2, a Adriana Arides tem 1. Vocês estão percebendo? Então, a maioria dessa galera teve poucos filhos, porque estavam doando a sua vida em missão, estavam entregando a sua vida para a formação de uma nação inteira. E isso também é maternidade, isso também é paternidade, ok? E aí começou-se, então, mas na igreja em geral, houve esse movimento de egoísmo, de casais católicos que nem queriam ter filhos. Que olhe lá, se tivesse, era um filho, católicos, com dinheiro, com condições, com um bom casamento, com saúde, e queriam ter um filho por quê? Porque queriam usufruir de uma vida mais confortável, porque queriam reter mais dinheiro, porque queriam ter uma vida de passeio, de viagem, tal, mas não queriam ter filho, ter o trabalho de ter mais filho, para quê? Então começou a se ter na igreja um sentimento muito de egoísmo, um sentimento muito de egocentrismo do casal, não porque eles queriam dar a vida em missão, não porque eles queriam se entregar na evangelização, não, mas porque eles queriam ter mais conforto, queriam ter mais prazer próprio. Então, eu acredito que essa foi uma resposta do Espírito Santo a esse movimento de egoísmo. Veio a resposta do Espírito Santo da abertura à vida, uma redescoberta desse ensinamento da igreja que estava adormecida. E aí, o que se viu, né, se brilhou na igreja? A questão do ser generoso com Deus. Casais que não visam o egoísmo, casais que não ficam retidos no seu próprio prazer, mas que querem doar a sua vida com generosidade para a formação dos filhos. Maravilhoso, lindo, espetacular. Gente, eu tenho 3, olha, você vê, eu tenho só 3, né? Que relativamente é um número que para antigamente era pouco. E eu hoje já sou ET na igreja. Eu que tenho 3 na igreja, eu sou um ET. Parece um jeito, tá querendo povoar o mundo, tá querendo, né? Então, olha, e eu sou uma pessoa, né, que sou bem conhecida e tudo, as pessoas me olham, nossa, você tem 3, hein, caramba. Gente, eu falo, gente, eu só tenho 3. Eu só tenho 3. Era para ter 5, mas Deus me permitiu ficar com 3. Então, olha como é que a coisa foi, né? Das nossas avós que tinham 12, meus pais tiveram 3, eu tenho 3 e sou crucificada. Pra você ver como é que a mentalidade foi muito para o egoísmo, muito para o individualismo, muito para o dinheiro, para o capitalismo. Então foi, ok. E aí esse movimento pendular que foi do egoísmo, agora veio o movimento Abertura à Vida para fazer o movimento pendular para o outro lado. E aí o pessoal também perdeu um pouco o eixo, né? Todo movimento pendular, ele é assim, ele vai para um extremo, vai para outro extremo, até que ele vai equilibrando, até que ele acha o eixo, até que ele acha aquilo que realmente é correto. E o que tem acontecido? O que tem acontecido agora? Né? A gente vê muitos casais que estão com uma mentalidade sobre a abertura à vida muito fechados, no sentido de, não, método Billings, não, eu vou ficar livre, quantos filhos Deus quiser me dar, Ele me dá, quando Deus quiser me dar, Ele me dá, não tem limitação de número, não tem limitação de tempo. Por quê? Não, porque o documento pede o seguinte, que seja feito o espaçamento das gravidezes se tiver algum motivo grave. E a pregação atual, tá? Porque a igreja não diz isso, tá bom? A pregação atual dessa leva de evangelizadores que falam mais sobre abertura à vida, a pregação é assim, motivo grave,
Motivo grave é o quê? Motivo grave é uma doença grave, motivo grave é algum problema sério. Não, vocês não têm motivo grave. Por quê? Né? Por que casar e já não ter neném na lua de mel, já não engravidar na lua de mel? Você não tem motivo grave. Tá tudo bem? Não precisa passar essa gravidez porque não tem motivo grave, né? E aí os casais já estão casando com a pressão de engravidar na gravidez, na lua de mel. Não, porque não tem motivo grave. Não, se engravidar na lua de mel tá tudo ótimo. Claro, meu Deus do céu, se engravidar na lua de mel tá tudo. Se Deus mandar, mandou. Mas com um planejamento seu, você quer engravidar na gravidez? Né? Motivo grave é guerra, motivo grave nossa, tá passando fome, motivo grave. Peraí que eu vou falar sobre isso, que eu acho isso um absurdo, tá bom? Enfim. E aí, o que tem acontecido? Olha, pra você ver por que eu tô fazendo essa live, tá bom? Porque eu não queria tocar nessa casa de marimbondo, eu não queria tocar. Mas eu vou tocar. Por que eu tô falando disso? Porque o que tem acontecido? Aí os casais, né, que vivem a castidade, tô falando de casais católicos. Sabe por que eu tô falando de casais católicos? Porque na igreja protestante, eles não têm eles ainda não aprofundaram assim nesse assunto da sexual, eles ainda não aprofundaram no assunto de anticoncepção. Então, na igreja protestante, eles deixam DIU, eles deixam anticoncepcional, estão nem aí. Eles só vão ter pouco filho, entendeu? Eles ainda não aprofundaram nessa história, tá? Então, isso é uma coisa de católicos, tá bom? Isso é uma coisa de pessoas que estudam mais essa questão, tá? E aí o casal católico vive a castidade no namoro, às vezes vive direitinho, às vezes vive uma palhaçada que só falta ter a relação vaginal, mas o resto faz tudo. Mas enfim, né? Aí eles vivem a castidade, a menina casa virgem. E aí o que tem acontecido? Vai para a lua de mel, sem nenhum preparo, né? Eu, com as minhas pacientes, eu faço consulta pré-noivado, nossa senhora, eu converso tudo sobre sexualidade, eu explico tudo sobre a relação sexual, eu chamo o noivo, explico tudo sobre preliminar, tudo sobre como é a lua de mel, eu explico tudo, porque ninguém fala disso. Eu chamo eles no consultório e faço isso de maneira pessoal, eu explico tudo para a coisa ser mais tranquila. Mas eu pego muitos casais que não receberam essa orientação. E aí vão para a lua de mel, é aquele desastre, tá? Aquela dor, aquela confusão, ninguém sabe direito o que fazer, às vezes não consegue, às vezes passa dias, semanas, meses sem conseguir ter relação sexual. Aí vem minha filha, às vezes, aí eu tô pegando casais assim, consegue entrar um pouquinho, engravida. Engravida sem ter nenhuma relação sexual verdadeira. Engravida sem ter nenhum ato sexual, ainda sem dor intensa. E aí me vem a gravidez, que é um período difícil sexual. E o casal passa a gravidez inteira sofrendo, a mulher tendo intensa dor na relação sexual, às vezes sem conseguir ter relação, não estabelecer esse pilar do casamento que é a sexualidade, e tem filho. Aí chega no pós-parto, engravida de novo. E não quer nem saber. E não consegue estabelecer. E o vínculo do casal não é estabelecido. Ou casais que vão casar e que já engravidam logo no início do casamento e que não tem o pilar financeiro estabelecido, não estabeleceram uma rotina familiar de divisão de tarefas, uma rotina familiar de estruturação dos papéis, não tem. Uma rotina, uma estrutura sexual bem realizada, uma estrutura sexual bem vivida. Não tem. E aí vem o filho e abala. Aí, numa onda, é um caldo atrás do outro. Aí o menino tá com 6 meses engravida de novo, porque não pode usar nem método business, não pode usar nada, não pode fazer, não tem motivo grave para espaçar os bebês. Para que eu vou espaçar? Aí já engravida de novo. E quando você vê, aí o que eu tenho pego? Primeiro desse caso, vários, tá? A mulher não teve nenhuma relação sexual de verdade e já tá grávida. Às vezes já está no 2º filho e continua a vida sexual péssima, o casal só se distanciando e tal. Agora eu quero ouvir vocês que já são casados há mais tempo. O que vocês pensam sobre isso? Vocês que já estão com casamento de 5, 10, 15 anos, o que você pensa sobre isso? É assim que se forma um casamento? É assim que esse casamento está pronto para aguentar
os trancos e barrancos da vida que eu tenho que aguentar. Ou eu pego casais que estão num, 2, 3 casamentos, 3 filhos, um em cima do outro, e aí um dos dois surta. Um dos dois termina, não quer mais. Às vezes o marido dá uma louca, vai lá e faz a vasectomia escondida da mulher, fala, acabou, eu não vou mais, vai lá fazer a vasectomia, ou se revolta contra a igreja, e um casal que era ali, firme, bonitinho, tal, não consegue mais. Um dos dois surta. Ou, pior, arruma outra, trai, né? O casamento acaba, querem separação. Tô pegando 1, 2 não, tá? Tô pegando aos montes. Aos montes, tá bom? É isso aí. Um monte de influenciador, um monte de gente na televisão falando. Não sei o que é pecado. Pode passar de pecado. Nossa, a palavra pecado parece que é assim, né? Parece que vira da Ibope, né? Isso aqui é pecado. Isso aqui. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Direção espiritual se faz você, seu esposo, seu diretor espiritual. Nas massas, a gente pode fazer formação. Nas massas, a gente pode falar das coisas que são gerais. Mas a direção espiritual de alguém se faz no individual. Você tem que conhecer essa pessoa. Você tem que conhecer a profunda realidade dessa pessoa para poder dar uma diretriz do que a pessoa pode ou não pode fazer. Então é muito complicado isso, querer, na massa, você ficar falando coisas que deveriam ser feitas com uma direção espiritual sensata, pessoal, individual, tá? Porque eu tô vendo gente surtar, enlouquecer, trata mal os filhos, bate nos filhos, surta, começa a ficar doidinho, porque estão tendo um filho atrás do outro e o casamento não se estabeleceu nem no início. Então, uma coisa que eu sempre falei, eu e o Henrique sempre falamos isso em todos os lugares que a gente pregou para noivos, e até 3 anos atrás, estava tudo bem de falar isso. Hoje eu não posso falar isso, porque eu vou ser crucificado se eu falar isso, mas eu vou falar isso hoje, porque eu não quero nem saber. Para nós, que já estamos casados há 18 anos e que atendemos casais, gente, há mais de 20 anos atendendo casais, tá bom? Para nós, o casal deveria passar pelo menos 1 a 2 anos estabelecendo o casamento antes de ter filhos. 1 a 2 anos estabelecendo a vida sexual, equilibrando a vida financeira, distribuindo os papéis familiares, de organização, limpeza, compras, estrutura familiar, estabelecendo, criando o vínculo dos dois, sonho dos dois, para que o casal possa ter filhos e depois sobreviver aos filhos e voltar a ser um casal, né? Então tem que ter memória afetiva do casal, tem que ter passeio do casal, para que o casal possa sonhar para voltar a viverem depois, tá? Agora, eu vou ser crucificada, eu tô sendo corajosa. Por quê? Porque hoje, se eu falar isso, nossa, não tem motivo grave para se passar. Não tem motivo grave? Quem disse que não tem motivo grave? Depressão não é motivo grave? Estabelecer uma sexualidade equilibrada não é motivo grave? Vocês sabiam que o bebê intraútero, ele recebe todos os traumas de uma sexualidade mal vivida? Você sabia que quando nós estamos dentro do útero da nossa mãe, tudo o que acontece no afetivo entre os pais é registrado em nós e afeta as nossas diretrizes sexuais e afetivas? E você acha que é saudável, que é natural? Um bebê está ali dentro e a mãe está morrendo de dor no ato sexual porque não estabeleceu sua sexualidade? Você acha que é natural isso? Você acha que é natural? A mãe está ali naquela dificuldade. Isso tudo, gente, vai gerar frutos. E os frutos que eu estou vendo dessa mentalidade, com essa radicalidade, não são bons. Não são bons, né? Então, eu acho muito complicado a pessoa sair falando isso aí nas redes sociais e
joga batata quente na mão do casal e o casal que se vire. Casais que não viveram bem a sua vivência de namoro, casais que não foram orientados a viver. Para a gente poder fazer essa pregação geralzona, a gente tinha que estar oferecendo uma estrutura para os namorados muito bem feita, porque para dar conta disso aí, os dois têm que casarem muito maduros. Os dois têm que casarem dominando muito bem a sua sexualidade, sua castidade, com muito autodomínio, porque para poder dar certo isso, o casal vai ter que passar por períodos de abstinência sexual muito grandes. O casal tinha que ter uma maturidade emocional e psicológica muito grande. O casal tinha que casar com uma estrutura de trabalho. O homem muito bem formado como homem, trabalhando e ganhando dinheiro, podendo sustentar sua família sozinho, sem a ajuda da esposa, para que a esposa possa criar os filhos bem, porque não é assim que acontece não. Aí a galera vai tendo filho, sendo que o marido não dá conta de sustentar a casa. E a mulher tendo que trabalhar e criando filho pequeno com dupla, tripla jornada de trabalho. E aí as mulheres começam a enlouquecer, completamente sobrecarregadas e com um monte de filho pequeno. Aí o casal se distancia, o casamento acaba. Ô, gente, eu vejo isso, não é um ou dois não, é em dezenas que eu vejo isso, que eu trato isso. Né? Não se estabeleceram, porque um homem, para ser o pai de uma família aberta à vida, ele tem que ser um homem provedor, porque a mulher tem que ser mãe. Vai ter um filho atrás do outro, não vai poder trabalhar. A mulher vai ter que criar os filhos. E aí? Você está me entendendo? Então, isso tudo tinha que ser sido programado, ser feito, estruturado previamente ao casamento, para que vocês pudessem engravidar logo de cara e ter um filho atrás do outro. Se não, é motivo grave. É motivo grave, sim. Então, já vi casais que tiveram 7 filhos e o homem com uma doença psiquiátrica grave. Eram oprimidos, as crianças batiam, espancavam. O trem feio, gente, o trem feio. Mas não há motivo grave para... Não há motivo grave? Você tá louca? Né? Já tive paciente que teve 3 filhos em seguida do outro, a mulher, batendo as crianças na parede, a cabeça das crianças na parede, surtando, sem dinheiro, passando necessidade, sem condições de contratar ninguém, sem condições de ter um auxílio, sem família, tá? E aí, tendo filho um atrás do outro, não tem motivo grave. O que é motivo grave para você? Tá dando certo? Sabe? Aí você fala, Roberto, mas tal família tá dando certo. Eu vou dizer isso aqui muito claramente, você tá me entendendo? Ouça o que eu vou falar. Um casal, viver abertura à vida para um casal é estar submetido à vontade de Deus. É vocês estarem com a vida debaixo do senhorio de Jesus, ouvindo ao Senhor atentos e com coração generoso, para que vocês possam obedecer à vontade de Deus para a vida de vocês. Vocês. Então, se Deus chama você a viver uma vida onde vocês não façam nenhum planejamento, Deus falou ao coração de vocês dois que vocês devem nem fazer um método business, estarem abertos, sejam submissos a Deus e sigam isso passo a passo, a cada etapa submetidos a Deus, a cada etapa ouvindo o que Deus está falando, a cada etapa submetidos ao Senhor e sendo obedientes a Ele. Aí, minha filha, presta atenção, vai dar certo. Aí vai dar certo pra caramba. Vai ser maravilhoso. Você vê a Sâmia Marcília, a mulher é um espetáculo, bicho. A mulher vai ser santa, se Deus permitir. Espetacular, porque ela ouviu o chamado de Deus quando ninguém falava disso. Ela ouviu o chamado de Deus, de ter filhos, de largar a medicina e de criar seus filhos. Agora você não é Sâmia Marcília. Esse foi o chamado de Deus para ela. E qual é o chamado de Deus para você? Aí eu vou testemunhar da minha vida agora, da minha vida. Ah, você crucificada por isso? Vou. E de coração já falei, não estou nem aí, minha filha. Eu estou aqui para falar o que o Senhor coloca no meu coração e para partilhar com vocês a experiência de vida que eu tenho. Se vocês acharem que é válido e que contribui na vida de vocês, maravilhoso. A evangelização é isso. A gente partilha do que Deus fez em mim, na nossa vida, para que isso sirva de alimento para vocês. Nós nos casamos, nós fazíamos parte de uma nova comunidade. Nós estávamos num caminho vocacional da nova comunidade.
E dentro do caminho vocacional era pedido para que não se tivesse filhos naquele momento. Por quê? Porque o caminho era muito intenso, era mesmo. Então, era meio incompatível a maternidade de uma criança pequena com o caminho vocacional. Então, nós nos casamos. E aí, aprendemos o método Billings. Olha como é que era, hein? Eu tinha ovário policístico na véspera do casamento. Nós nos casamos virgens. Por 1 ano, 2 antes de casar, eu usei anticoncepcional por causa de ovário policístico. Pelo amor de Deus, hoje em dia a gente não trata ovário policístico com anticoncepcional, ok? Mas na época era isso que tratava. Então me passaram anticoncepcional, eu sendo virgem, para poder tratar ovário policístico. Porque eu me casei usando anticoncepcional para tratamento. E inclusive o documento da igreja diz que se for tratamento, que é sim permitido que se façam tratamentos hormonais, ok? E aí, usei anticoncepcional por 1 ano. Eu fui para um retiro, estava com 2 anos de casado, lá em Belo Horizonte, um retiro sobre autoridade espiritual, com um frei que era muito fera nisso. O cara era assim, referência no Brasil em questões de possessão demoníaca, dessa pegada, tá? Fui para esse retiro, foi maravilhoso. E numa adoração nesse retiro, aquilo já vinha me incomodando, anticoncepcional. Ninguém falava sobre isso, tá, gente? Ninguém falava que era errado, tá? Mas naquela adoração, eu já estava incomodada e eu falava, Jesus, eu não quero mais tomar esse remédio. Isso não está me fazendo bem. Eu não estou sentindo que é teu isso, meu Deus. Me ajuda a parar. E aí, contra a vontade da minha ginecologista, eu parei o anticoncepcional. Porque eu senti naquela adoração de parar. Mas pela recomendação do meu caminho vocacional, a gente ainda não devia ter filhos. Aí, a gente fez método Billings por uns 3 anos. Quando deu uns 5 anos de casado, a gente sentia muito a vontade de ter filhos. A gente sentia que era hora. A gente sentia que já estava que era muito bom o que a gente vivia. A gente queria transbordar isso para os filhos. E aí chegou a hora e falou, olha, não dá mais para esperar. Nós sentimos de Deus que é a hora. E aí eu fui parar. Olha bem, olha o que aconteceu. Nessa época a gente saiu do caminho vocacional da comunidade por questões mesmo de missão, não por nada da comunidade, a comunidade é maravilhosa, tá? Amo a comunidade de Água Viva, maravilhosa. A gente saiu por um chamado pessoal mesmo, tá? Tanto meu marido quanto eu. E aí, olha bem, começamos a pregar. Eu e meu marido rodar o Brasil pregando. Comecei a pregar muito para padres, para seminaristas sobre sexualidade. Rodamos o Brasil pregando para casais. Foi um tempo muito fecundo do nosso casamento. Nós ajudamos muito casais nessa fase, rodamos muito em missão. Então, a gente estava dando a nossa vida em missão. E o trem estava crescendo, a missão estava crescendo muito. E aí a gente também sentia esse desejo de ter filhos, mas eu sabia que eu, como mulher tendo filhos, ia ficar meio incompatível esse negócio de ficar rodando pelo Brasil com um menino pequeno. Não ia dar certo esse trem, né? E aí nós dois paramos, fomos fazer um retiro de silêncio, cada um, né? Fomos fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, retiro de silêncio, 4 dias de total silêncio. E o meu motivo daquele retiro foi, Senhor, a missão está crescendo. O Senhor quer que eu doe minha vida em missão ou o Senhor quer que eu doe minha vida tendo filhos? Aquele retiro foi fazer um discernimento sobre a minha maternidade. Se era para ter filho, né? Se eu era para ter filhos biológicos ou se era para continuar doando a minha vida na missão. Porque minha vida não é minha. Eu já queria ter filhos, mas eu tinha que obedecer a Deus. Eu tinha que ouvir o que o Senhor tinha para mim. Naquele retiro, o Senhor me mostrou que era hora de termos filhos. E aí começamos a tentar ter filhos. Ainda demorou 1 ano para o Mateus vir. Teve toda uma história com Nossa Senhora linda. Outro dia eu conto isso para vocês, já contei, né? Enfim, aí, ali começamos, tivemos o Mateus. O Mateus, com 6 meses, eu fui chamada para ser coordenadora estadual do Ministério de Música e Artes, aqui do Espírito Santo. Eu falei, misericórdia, eu com o Mateus, 6 meses. Ok, foi um discernimento, rezamos, eu e Henrique, vamos ouvir a Deus, vamos embora. Começamos ali e tal, servindo, rodando, Mateus ia, Mateus não ia, às vezes eu ia sozinha, o Henrique ficava com o Mateus. O trem começou a crescer, Mateus com 1 ano e meio, aí o Henrique ficava para cuidar do Mateus, com minha sogra, com meus pais,
mais com minha sogra ajudou demais nessa fase, ajuda muito até hoje. E aí, quantas vezes, Mateus, com 1 ano e meio, eu ia viajar para pregar, passava o final de semana fora, uma vez por mês eu rodava, ia para um lugar, para o outro, em missão. E a missão crescendo, fiquei 3 anos na coordenação estadual, fui discernida para a coordenação nacional da música, misericórdia, aí que o bicho pegou mesmo. E a gente já estava querendo ter o segundo filho, né? Com 2 anos do Mateus, a gente já queria muito ter filhos, engravidamos, e eu perdi esse neném. Eu tive um aborto na semana que eu fiz o show de lançamento do meu primeiro CD. Vocês têm uma ideia. E aí, entregamos para Deus aquilo, vimos que não era a hora, porque não tinha dado certo. Fui chamada para a coordenação nacional. Foi um discernimento difícil, porque eu já estava com 37, 38, a coordenação durava 2, 3 anos. Eu falei, nossa, se eu for para essa coordenação, não vai dar tempo de ter mais filho, né? Se eu for para coordenação, talvez eu não possa mais ter filhos. E a gente teve que viver um luto naquele momento, porque a gente queria ter filho, mas veio uma missão grande, eu não tinha como conciliar os dois. E eu fui rezar, fazer um discernimento sobre isso, e Deus mandou eu ir para a coordenação. Então tivemos que segurar um pouco o segundo filho. Graças a Deus, depois de 2, 3 anos de coordenação, veio o João Felipe, né? Engravidei, né? E aí tive o João. O último ano da coordenação foi com o João, então foi muito online, aquela loucura, tal, mas deu tudo certo. E aí, no pós-parto do João, no primeiro ano pós-João, primeiros 2, 3 meses pós-segundo filho, o meu esposo, o Henrique, que é um paizão, um paisaço, ele entrou em crise. Nos primeiros 2, 3 meses pós-segundo filho, ele entrou em crise, porque estava muito pesado. Eu era coordenadora nacional, a gente tinha o mais velho. O segundo filho, gente, primeiro ano do segundo filho é muito difícil, tá? Porque conciliar o mais velho e o mais novo, para o homem é muito difícil. Então ele entrou em crise, ele falou, amor, não quero mais filho de jeito nenhum, não quero mais filho, não dá, não consigo, estou enlouquecendo, não dá para mim. E eu falei, sabe o que para ele? Amor, tudo bem. Eu sempre quis ter 3, eu sempre tinha esse número assim, né? Sempre pensei em 3, mas naquela hora eu falei, amor, tudo bem? Não, então acabou. Se tá assim pra você, tá tudo bem. Porque, gente, eu não posso pensar no fruto se eu não penso na árvore. A árvore é o casamento. A árvore tem que estar bem para aguentar os frutos. Eu não posso pensar nos frutos se a árvore está morrendo. Eu tenho que parar e cuidar da raiz, cuidar da árvore. E eu falei, amor, tá tudo bem, então não vamos ter filhos. Tá ótimo. E ali a gente passou um tempo, 1 ano, 1 ano e meio, acabou a coordenação nacional, beleza, voltei mais para casa, veio a pandemia, aí o bicho pegou de novo. Meu Deus, 2 crianças com a pandemia, foi punk, foi difícil pra caramba, que a gente não dá. Na pandemia a gente teve que trabalhar online, então a gente teve que mudar de apartamento, porque o apartamento tinha 2 quartos, era pequeno o outro apartamento, e aí Mateus estudava online, eu tinha que trabalhar online e Henrique online. Então não deu, o apartamento, a gente teve que mudar para um apartamento maior. Quando a gente mudou para um apartamento maior, aí a coisa começou a mudar. João Felipe já estava com uns 2, 3 anos, 3 para 4 anos, casamento, o apartamento grande, a pandemia acalmando. O Henrique, um dia de domingo, pulou o Mateus e o João na nossa cama, a gente ali brincando, abraçado e tal. O Henrique olhou para mim e falou assim, nossa amor, até que cabia mais um, né? Eu falei, cabe mais um. Eu estava com 41 anos. 41 anos. E ali eu entreguei para Deus. Falei, Senhor, meu marido se abriu. Se for da tua vontade. Isso sempre a gente rezando, gente. O Henrique é um homem de Deus. Ele entregando para Deus, mas a humanidade dele não deu conta, caramba. E ele é meu marido. É ele que é o principal. É ele que é minha vocação. Os filhos são frutos. Os filhos são missão. E a gente pode exercer essa missão, seja com biológico, seja de outras formas. Eu não posso priorizar a missão em frente à vocação. Então ali eu respeitei meu esposo. E na hora que ele se abriu, eu falei, Senhor, tá aqui, eu tenho 41. Eu estava com um pólipo.
um pólipo endometrial dentro do útero, que na teoria impede a gravidez. E eu não tirei o pólipo porque eu estava na pandemia. Então eu falei, nossa, não é uma urgência, eu não vou me submeter aí para o hospital, tal, internada, tudo na pandemia, para uma coisa que não é urgência. Vamos esperar passar a pandemia, né? Para eu poder tirar o pólipo. E aí, eu estava com pólipo, então quer dizer, eu tinha 41 anos, com um pólipo que dificulta a gravidez. Eu falei, Senhor, eis-nos aqui. Se for da tua vontade, vem. Cara, naquele mês eu engravidei. Só que eu engravidei e perdi. Eu tive um aborto, meu segundo aborto. Engravidei e perdi. Eu fiquei triste, porque, poxa, 41, meu Deus, né? E agora, né? E o que aconteceu? Pós-aborto eu fiz um ultrassom e o pólipo tinha sumido, né? Esse neném que veio para purificar meu útero, pro irmão. E aí, um mês depois, eu não vi período fértil, porque pós-aborto, o certo é a gente esperar 3 meses para engravidar novamente. Eu não vi período fértil, eu não sei como é que o Rafael veio. Eu não sei de onde o Rafael veio. Eu sei que com um mês depois, a menstruação não veio, fui fazer o beta. Era Rafael. Vocês estão me entendendo? Submeter-se a Deus. E vou falar para vocês, vou ser criticado de novo, não quero nem saber que eu vou falar a verdade. Hoje na minha vida, eu olho para a nossa vida, e eu e o Henrique temos o mesmo sentimento. Não, foi isso. São 3. É muito engraçado que eu conversei uma vez com a Bia até, né? Que ela tinha vários filhos, já estava com 5 filhos. E eu perguntei para ela, quando você sabe que tem que ter mais? Como que você sabe que ainda tem que ter filho? Aí ela falou assim para mim uma coisa que eu achei muito... Ela falou assim, Roberta, é como se a gente sentisse saudade de alguém que ainda não está ali. E, cara, foi exatamente isso que eu senti com o Rafael. A gente olhou, estava tão bom, estava tão gostoso com 2, e a gente via que tinha um espaço para mais um que ainda não tinha vindo. A gente sentia falta desse mais um que eu ainda não conhecia. E era o Rafael. E hoje eu olho para minha família e eu a sinto completa. Eu sinto minha família hoje completa. Óbvio, se Deus quiser me mandar um filho, amém, ok. Mas não é esse o sentimento que nós temos no coração. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque hoje eu e meu marido sentimos o desejo de doar nossa vida de outras formas, de servir, de pregar, de fazer a formação de outros casais, e isso também é maternidade e paternidade. O nosso sonho não é reter a nossa vida para o nosso conforto, o nosso egoísmo. O nosso sonho é doar a nossa vida de uma outra forma, que não criando filhos pequenos. Entendem? E isso também é abertura à vida. E é isso que as pessoas não estão dizendo para vocês, pelo amor de Deus. Sejam submissos a Deus. Coloquem a sua vida sobre o senhorio de Jesus e submetam a vida. Agora entendam, se algo não está certo, se você hoje não está pronto, se há algo grave que te impede de ter filhos, não é para você se acomodar nisso. Não é para você se acomodar nisso. É para você resolver. Nossa, não posso ter filhos porque minha saúde não está boa. Então vai atrás da sua saúde, vai tomar juízo, vai comer melhor, E é outra coisa, um casal aberto à vida, gente, tem que ser um casal saudável. Tem que ser um casal que se alimenta direito, um casal que faz exercício, um casal que está estruturado, porque senão os filhos vão vir doentes e vai complicar para você. Porque uma vida de agrotóxico, uma vida sem saúde, uma vida de excesso, aumenta a chance de autismo. E aí? Como é que vai fazer? Né? E o déficit de atenção e hiperatividade. E aí vocês saem tendo filhos sem prisar a saúde, sem cuidar da saúde. Está errado. Então, se hoje o que te impede de ter filhos você sente ter filhos, mas você não se sente preparada porque você não está bem na sua saúde, vai resolver a sua saúde. Se você está em depressão, vai resolver a sua depressão. Se o seu casamento não está bem, vai resolver e fortalecer o seu casamento. Se a sua sexualidade não está bem estabelecida, vai desenvolver, vai estudar, vai conviver com seu esposo, vai viver sua sexualidade, vai resolver sua sexualidade, porque ela tem que estar firme para aguentar os filhos.
Um casamento só sobrevive aos filhos quando ele está firme. Se o seu casamento não está firme, você não está pronto para ter filhos. Então vai firmar o seu casamento, né? Não é se acomodar nesse lugar, mas é se movimentar para resolver e para estruturar. E aí o que você vai fazer? Você vai submeter-se a Deus. Você vai se colocar diante dele. Porque Deus, se ele te chamar, se você sentir o chamado de ter filhos, muitos filhos, Deus vai te capacitar. Mesmo que você não tenha dinheiro, mesmo que você não tenha saúde, mesmo que a situação esteja difícil, se for um chamado de Deus, Deus vai te capacitar. Gente, Santa Teresinha, a mãe dela, Santa Zélia, ela já no 4º filho, ela descobriu um câncer de mama, intratável. Já no 4º filho. E ela teve mais, foram 9, né? Morreram 4. Ela teve mais uns 4 filhos já com câncer de mama, tanto que ela nem amamentava os últimos filhos, porque ela tinha câncer de mama. E a última filha foi Santa Teresinha de Jesus, chamado de Deus, né? Se é um chamado de Deus para você, vivam com muita confiança, com muita alegria, com muita doação, porque esse é o chamado de Deus. Mas se o seu chamado é ser missionária, se o seu chamado é formar os outros através da pregação, é formar os outros então você vai ter que entender que eu como mãe, como é que eu podia ter 10 filhos e rodar o Brasil pregando? Não tem como, minha gente. Meu Deus, é um discernimento claro. Mas não é para você discernir assim, então você é missionário, não vou ter filho. Não é isso. É submeter-se a Deus em cada fase da sua vida. É você submeter-se a Deus em cada momento, em cada degrau, ouvindo, percebendo. Você e seu marido. Nossa, doutora, eu quero tanto ter mais um filho. Nossa, eu quero muito ter. Mas o marido não quer de jeito nenhum. Minha filha, presta atenção. É algo do casal. Se ele não quer, acabou. Você vai rezar por ele. Você vai ser o suporte. Você vai dar paz para o seu esposo. Você vai ser uma presença saudável. Você vai trazer harmonia para essa família, harmonia para essa casa. Se você fizer isso tudo, tem muitas chances de que ele se abra uma gravidez normalmente. Mas, enquanto ele não se abre, a gravidez é do casal. Se um não quer, não vai ter mais filhos. Não vai. Por quê? Porque é do casal. Você vai entrar na intercessão por ele, você vai trazer harmonia, porque se você realmente estivesse equilibrada, se realmente a sua casa tivesse harmonia, provavelmente ele ia querer mais filhos, né? Provavelmente. Se ele não está querendo, é que o bicho está pegando ainda. Então quer dizer que também você ainda não evoluiu o suficiente para ter mais filhos. Então é pela régua de baixo. Se o marido não quer, não quer. Acabou. Roberto, e se depois ele se abrir? Se depois ele se abrir, aí vocês têm mais filhos. Maravilhoso, que bênção, né? Agora, é um absurdo, às vezes, eu chego a querer bater nos outros, né? Às vezes a pessoa tem um filho, ou nem teve filho ainda, enche a boca para falar que é pecado, está fechada a vida, não sei o quê. E às vezes vem bater boca com alguém que tem 4 filhos. Eu falo, meu filho, você só pode começar a falar quando você tiver mais. Quando você tiver 5, aí tu pode falar de quem tem 4. Mas enquanto você não tem 5, você não fala de ninguém. Você tá me entendendo? Enquanto tu não chegou lá, tu não mete o bedelho na vida de ninguém, tá? Sim, eu faço método Billings, recomendo método Billings, minhas pacientes fazem método Billings, é maravilhoso, tá? Agora, a questão porque tem casos, olha o que eu vou falar, e você é crucificada porque eu vou falar isso, hein, gente? Ok. O casal tem casos em que realmente não podem mais ter filhos, de forma alguma. E esse casal tem que buscar a direção espiritual do padre que os acompanha. Não é via internet. Não é via live para 40 mil pessoas. Direção espiritual se faz individualmente, conhecendo o caso a fundo, acompanhando este casal e rezando com ele como um sacerdote. E o sacerdote vai ter o discernimento com esse casal do que eles vão fazer para espaçar a gravidez ou para não ter mais filhos.
Entendem? Então, meu Deus do céu, vocês precisam ter sabedoria e discernimento para poder viver esse processo da direção espiritual sobre o planejamento familiar. Você, seu esposo e Deus. E se vocês forem buscar ajuda externa, busquem de um diretor espiritual e não de uma pregação para milhares de pessoas, porque direção espiritual não se faz assim. Se faz na percepção, não dá. Né? É exatamente isso, está virando um troféu de santidade. Né? Quanto mais filho, mais santo. Esquece que cada um tem sua missão e sua cruz. E cada um precisa carregar essa cruz com santidade, e a cruz vem de Deus. Não adianta ficar pegando cruz que não é tudo, que não adianta não. Então, ouça a Deus, ok? Ouça a Deus. Né? É preciso que vocês... um casal que é aberto à vida... mas eu tenho... nossa, risco de vida. Esse risco de vida, será que não foi pela falta de saúde? Então, será que você não precisa tomar juízo? Emagrecer, fazer exercício, diminuir o estresse, melhorar a alimentação, fazer uma conversão nutricional. Até esse é um assunto que eu acho que Deus vai levantar em algum momento. A conversão nutricional, né? A conversão da saúde da pessoa. Então já tem 2 temas para se levantar depois do tema do planejamento familiar, desse planejamento familiar. Eu levantaria o tema da natureza, tá? do reciclagem de lixo, eu acho um tema importantíssimo de conversão da pessoa, e levantaria o tema da conversão do paladar, do autodomínio da alimentação. Tá vendo? Outro tema que a gente pode levantar e fazer um boom agora no Brasil sobre isso, né? Eu peço encarecidamente que você não veja essa live pela metade, que você veja a live toda, porque se você pegar pedacinhos dessa live, você pode ter um entendimento muito errado do que eu estou falando, né? Eu gostaria muito de que vocês ouvissem isso como um todo, e o que eu realmente queria que cada um entendesse é o seguinte: no final, é você que vai ter que prestar conta a Deus do que você decidiu, tá? E você vai ter que prestar conta a Deus do matrimônio que você tem. Você vai ter que chegar diante de Deus e falar: olha, eu fui a melhor esposa que eu podia ser. Essa é a vocação. Os filhos são frutos. Os filhos são missão. Quem você vai ter que entregar diante do altar de Deus santificado é seu esposo. Então, foca nisso. Foca nisso. Né? Foca em entregar o seu esposo para Deus, em serem santos, submetidos a Deus. O resto é resto, ok? É isso que é importante. Então você precisa ouvir de Deus e cumprir muito bem sua vocação, muito bem seu chamado, submetido a Deus a cada passo. Combinado, minha gente? Essa live vai ficar gravada, claro. Se fez sentido para você, manda para quem você precisa mandar. Gente, olha, ninguém tá tendo coragem de falar sobre isso, tá? Eu tive coragem. Então, eu preciso de sua ajuda para que isso chegue onde precisa chegar, tá bom? Os casais que estão namorando, que estão noivos, os casais recém-casados, os casais que estão com filhos, precisam ouvir. Então, por favor, me ajude e faça chegar onde precisa chegar, tá bom? Deus abençoe você, né? Se fez sentido, me ajude a divulgar. Que Deus nos ajude a sermos sempre submissos a Ele, com um coração generoso, com um coração aberto, entregue, e que entreguemos nossa vida em missão para a formação da humanidade, sacerdotes, mães e pais da humanidade. Combinado? Tamo junto? Deus abençoe, que Deus faça que as pessoas consigam entender aquilo que é preciso entender. Beijo, fiquem com Deus, tamo juntos, tá? Beijo.